Esse é o mundo de Ratna. O objetivo dele era sobreviver e ser o mais forte desse mundo. Só que tem um problema. O guia, que deveria ser o sistema que ajuda ele a sobreviver nesse mundo, estava bugado. E aí, bom dia? Hoje a gente vai estar contando a história do Ryu Hanbin, que era apenas uma pessoa comum que tinha sido dispensada do serviço militar obrigatório, mas aquela realidade iria mudar, por bem ou por mal. Quando do nada ele é teleportado, só sobrando a cadeira gamer. Ele vai para um local estranho, onde tinha duas pessoas conversando dizendo que iria começar a distribuição de guias. Só que algo dá errado. Os caras falam que um guia tinha bugado, e o guia que bugou era o guia do nosso protagonista. E ele acaba indo para aquele mundo assim mesmo, onde tinham cachorros que não paravam de atacar ele. O Ryu Hanbin não gostou nada disso, até porque o coitado tinha sido acabado de ser dispensado. Olha a cara que ele faz. O guia aparece e pergunta se ele quer se sabugar, pra não falar outra palavra, né? Mas ele nega isso e diz que vai sobreviver de qualquer jeito. Até que surge uma mensagem do guia falando que o prota descobriu sua determinação. E isso até aumentou a força dele, pelo menos uma parte boa, né? Aí surge um painel, falando que ele deveria escolher sua classe. E como ele estava fugindo do combate corpo a corpo, ele escolhe mago. Mas o guia é bugado, então não importava a classe que ele escolhia, sempre era negado. O cara não pode nem escolher a classe dele. Aí ele acaba escolhendo guerreiro, né? Era a única opção que pegava. O guia pede pra ele escolher uma arma. Ele na hora escolhe a lança, né? Porque ele queria manter a distância dos bichos. Mas o guia não concordava com isso. Aí o guia foi lá e deu uma espada pra ele. O Ryu Hanbin nem se surpreendia mais, né? Porque o guia tava todo bugado. Mas ele não se deixa abalar e diz que vai sobreviver de qualquer jeito, mesmo que ele nem saiba usar uma espada. Já tinha feito 7 dias desde que ele foi invocado. Naquele lugar só tinha monstros chamados Cães Infernais, que assim como ele, os monstros upam de nível. Mas mesmo depois de 7 dias, ele continua ruim com a espada. Depois dele ter chegado ao nível 2, ele conseguiu a habilidade Apunhalada, que facilitava muito a luta dele contra esses bichos. Ele estava no nível 2 e quase estava chegando no 3, mas mesmo assim, ele voltava todo quebrado das lutas, até porque os cachorros eram do mesmo nível que ele. Para acabar não passando fome, ele comia esses bichos. A carne fazia muito bem para a saúde, por incrível que pareça, mas tinha um gosto horrível. Ele se perguntava onde estava todo mundo que recebeu o guia junto com ele, porque, parando para pensar, era para eles estarem no mesmo lugar que ele, né? E surge uma mensagem dizendo que ele pode se juntar com as outras pessoas assim que chegar ao nível 5. O guia explica que aquele era o lugar inicial, e quando ele chegar ao nível 5 ele vai para outra área, onde ele vai poder encontrar com os outros invocados. Só que tem 2 problemas. Primeiro, os cachorros sobem de nível junto com ele. Segundo, o guia tá bugado. Então ele começou a ir atrás dos cachorros para subir de nível. Ele ganhou até novas habilidades. Depois de algum tempo, ele finalmente alcança a experiência necessária. Conseguiu até 3 habilidades nesse período. E ele finalmente sobe de nível. Ou será que não? Porque em vez de upar, ele caiu de nível, velho. Mas ele pensa que se ele voltou pro nível 1, os Cães Infernais também voltaram, né? Não é bem assim. Os cachorros continuaram a upar mesmo que ele caia de nível. Mas mesmo assim, o Mano Azarado não desistiu. Ele até tava ficando mais forte, porque ele bateu de frente com esse cachorro esqueleto, até que ele novamente conseguiu a quantidade necessária de experiência. E sim, ele volta pro nível 1. O cara tava surtando. Começou a cogitar se deveria realmente desistir. Mas já que ele vai morrer uma hora ou outra, não seria melhor morrer lutando? Bom, é assim que ele pensa. Já tinha se passado 10 anos, e o Proto tava lixando sua espada de osso. Olha o espadão do cara. Ele demorou uns 3 anos construindo aquela casa, mas um mega cachorro demônio vai e destrói ela. Sacanagem, velho. E pra terminar, ele toma um tapão do cachorro. Mas o Ryu Hanbin ficou bem forte, e também ficou bombado. Olha a cara desse bugador do menino. O cachorro não era burro, então ele voa e se afasta, para começar a dar ataques à distância. Pra você ter noção, o golpe foi tão forte que até tava soltando raio, mas não deu nenhum dano no Proto. A roupa é boa, hein? Nem tá saindo fumaça, nem queimou nem nada. O cachorro começa a usar umas magias mais trabalhadas, mas o Proto defende fazendo um escudo de terra e parte pra cima do capeta. Mas ele erra o golpe. Pelo visto, mesmo depois de 10 anos, ele continua ruim na espada. Então ele mistura suas 3 únicas habilidades e cria uma nova, o Impacto Cruzado. O cara que botou o guia bugado nele vê que ele ainda estava vivo, e surpreso se pergunta como que isso é possível, né? Afinal o Proto nem era nível 5 e estava vivo ainda. Mas ele não podia deixar os seus superiores saberem desse bug, e também não pode matar o cara, porque os superiores iriam descobrir. Então ele teve uma ideia. O Ryu Hanbin estava fazendo sua janta diária quando mostra os seus status extras. O cara tem 1364 pontos de força extra. O maluco tá forte. O cara começa a quebrar algo e surge um portal onde o Ryu Hanbin estava. O portal começa a sugar o Proto, e ele reclama porque ainda não tinha terminado sua janta. Um raio cai do céu em outro lugar, quando um dragão abre seu olho.
dizendo que vai ter que matar outro forasteiro. O Prota dá um salto e fica todo feliz que saiu daquele lugar. Ele tava tão feliz que até esqueceu de controlar a queda e caiu de cara na água. O cara botou ele no nível 5, assim ele conseguiu sair daquele lugar. E surge uma nova missão. A missão dizia para matar um dos 6 deuses de Ratna, e até tinha umas recompensas interessantes. Ele poderia ter imortalidade, ou poderia voltar à Terra com os mesmos status que ele tem, ou até escolher 3 desejos. Só que ele não pode contar que é de outro mundo pra ninguém. Quando o dragão de antes aparece, ele não tava com a espada perto, porque a espada tava no lago, então ele teve que ir na mão mesmo. Mas em questão de segundos, ele joga o dragão pelos ares. Até ele se surpreende com a sua força. Efi era o nome do dragão, ou melhor, Dragoa. Acho que isso existe, né? Não sei se isso existe. Ela era amiga dos cavaleiros. Quando o rei foi tentar montar nela, o rei acabou caindo e morrendo. Coitado do rei. Mas desde aquele dia ela vive na floresta, e ela não podia ter tempo nem pro luto, porque os humanos de outro mundo sempre apareciam lá. Mas ela era muito boazinha e sempre deixava eles vivos. Até que um dia um bando de humanos de outro mundo voltaram para caçar ela. E desde aquele dia ela parou de deixar eles vivos. Ele pergunta por que ela o atacou. Ela diz que ele era o demônio, mas foi a deusa que tinha dito isso. Porque os humanos de outro mundo começaram a aparecer em Ratna 40 anos atrás. No começo esses humanos e os ratinianos se davam bem. Até que os humanos começaram a matar os ratinianos para aumentar seus níveis. E os humanos de outro mundo criaram um grupo para ir atrás da deusa. Afinal, esses humanos são iguais aos dragões. Eles sobem de nível facilmente quando matam seus oponentes. Era impossível derrotar eles porque todos tinham um nível alto. Até que os 4 heróis dos continentes sabugaram todo mundo. O Prota fica indignado porque ele foi tirado da sua casa e ficou 10 anos preso. E ainda foi para um mundo onde todo mundo odeia ele, em que esse cara tem de azar e tem de pobreza. O Prota diz que vai matar um dos deuses e voltar logo para casa. Depois disso ele foi até a cidade de Ompros. Inclusive, perto da cidade tem uma dungeon, onde tem vários monstros lá. Já até sabe para onde o Prota vai, né? Naefir dá um trato no cabelo dele enquanto diz que ele não pode parecer alguém de outro mundo enquanto anda por aí. O Prota vai até a guilda para se tornar um caçador. Todos se surpreendem porque nunca viram ele por lá. O Prota estava até fazendo uma cara bem suspeita e diz que queria se tornar um caçador. Todos já sacam suas armas, pois era muito comum humanos que vieram de outro mundo irem até lá para tentar se tornarem um caçador. Ele faz de tudo para não parecer suspeito, mas não estava funcionando. A mulher pede para ele colocar a mão na pedra de avaliação, porque o humano de outro mundo sempre tem um nível alto. Mas estava de boa, afinal, ele era um nível 5. Geral começa a rir dele, até a recepcionista não consegue parar de rir. Tinha outro problema, a taxa de registro custava R$300. Ele usa o pouco de dinheiro que pegou da Efi. Ela o entrega a insígnia de caçador e pede para ele ir para lá quando aumentar o seu nível. Quando aparece um cara chamado Loud e fura fila dizendo que vai até a dungeon próxima à cidade. E sim, ele é da Loud. Ele era um humano nível 27, o cara mais forte dali. A mulher pergunta se tem espaço para mais uma pessoa, mas o Ryu Hambin não queria fazer parte do grupo daquele cara. O Loud diz que já tem uma novata no grupo. Ela fala que era uma maga nível 25, mas o guia estava mostrando que na verdade ela era nível 37. O Loud até abre uma exceção e bota ele no seu grupo. Inclusive ele até tenta pegar a espada do Prota. O Ryu Hambin levanta sua espada com ele junto. Olha como o Prota tá parrudo. E um cara aparece dizendo que finalmente tinha o encontrado. O velho se chamava Burkman e queria alguém para entrar no grupo dele. O cara foi tão gente boa que o Prota não resistiu e aceitou o seu pedido de entrar no seu grupo. Era raro os monstros que moravam na floresta saírem de perto das árvores, mas ultimamente isso tem acontecido muito. Um Burkman estava tretando com um bando de Devolks, que eram bichos lentos, mas possuíam músculos fortes. Mas o velho também era forte, e sabugou todo mundo. Aquele grupo era bem balanceado. Tinha Ember, uma lanceira nível 2, Burkman, que é o tanque mais forte da cidade, e que inclusive está no nível 25. A Erwin, que era uma healer nível 16. E o Hubert, um mago nível 18. Aquele lugar era o melhor lugar para alguém forte que quer upar de nível. Mas esse não era o caso do Prota, que só carregava as coisas. Enquanto ele esperava o pessoal acabar de matar os bichos, aparece o líder dos Devolks, e ele estava indo na direção do Prota. Só que em um piscar de olhos o líder cai, porque o Ryu Hambin tinha jogado uma pedra nele. Dá pra ver que o cara tava forte pra cacete. Esse bicho era o monstro com o nível mais alto dali. E mesmo assim o bicho não deu experiência pra ele, porque o guia tá dizendo que ele tinha que derrotar bichos mais fortes pra conseguir grupar de nível. Um grupo tinha que pegar a pele dos bichos pra vender. Por coincidência o Prota era muito bom nisso, até porque ele faz isso com os cachorros há uns 10 anos, né? A Erwin pergunta onde ele ganhou a habilidade de limpar animais,
Ele fala uma mentira dizendo que foi sequestrado e por conta disso ele aprendeu a cozinhar na marra. O cara enganou geral. O Workman fala que daqui a uns 3 anos o Prota vai finalmente conseguir passar de nível. E ele também comenta que tá no nível 25 há uns 25 anos. A Amber fala que eles não precisam ir pra dungeon procurar monstros fortes. Afinal eles conseguem viver bem de boa caçando na floresta. O Prota fica em choque, até porque tudo que ele queria era ir pra dungeon e upar. Depois de um tempo ele sai desesperado procurando monstros fortes. O cara faz a limpa na floresta. Não ganha nenhum ponto de experiência. Quando ele ouve um rugido, que parecia muito o de um mega cachorro infernal. Ele sobe na árvore e se arremessa na direção do barulho. Sim, ele é o Tarzan. Ele acaba chegando no local onde estava a maga de cabelo vermelho. E tem aquele silêncio constrangedor. Situação de bosta. E é aí que ele percebe que a maga, na verdade, é um mago. O Prota pede desculpas e tenta ir embora, dizendo que tá procurando um monstro que fez aquele barulho. O cara fica surpreso e pega a varinha. E usa uma magia que bloqueia a passagem do rio Rambin. E o cara vai lá e pergunta se ele viu o monstro. O Prota pega a varinha do cara. Tá bom, parei. Ele fala que não encontrou, mas ainda tá procurando. Quando o Loud surge e vê toda aquela situação, ele entende tudo errado, achando que o cara tá agredindo o mago. Inclusive, o Loud não sabe que ele é homem. Ele vai lá e começa a preparar seu ataque, enquanto faz um discurso perguntando as últimas palavras dele. Mas o Prota não tava nem aí pra ele. Isso é muito bom, velho. O Loud fica muito irritado porque tava sendo ignorado e ataca o cara com tudo. O Prota não queria confusão, então ele abaixa a cabeça pedindo desculpa. Só que o cabo da espada não queria se desculpar, e tudo acaba explodindo. Um tempo depois o Prota tava em choque. Enquanto isso, o Workman tava tentando consolar ele, dizendo que aquilo não foi culpa dele. A Irving aparece e fala que não conseguiu o salvar. Todos os homens fizeram 1 minuto de silêncio depois daquilo, mas na verdade quem mais perdeu ali foi o próprio Loud. Digitem F Loud em homenagem ao Loud. No dia seguinte o Loud e o mago voltaram para a cidade. O cara destruiu a Loud. Um tempo depois eles estavam fazendo uma tenda para passar a noite, enquanto o Workman falava que o Loud foi sozinho para uma dungeon. O Prota pergunta o porquê disso. A Amber fala que ele vai morrer à toa. Afinal, é comum os monstros da dungeon serem acima do nível 30, e o Loud é do nível 27. O Prota acaba perguntando por que ele foi pra lá, já que aquele lugar é muito perigoso. Até porque o nível dele não era alto o suficiente. O Workman fala que provavelmente ele foi lá para achar um artefato. Encontraram um que cure suas feridas. Um tempo depois, o Prota estava caminhando pela floresta, dizendo que vai para a casa da Effie, para perguntar onde fica essa tal dungeon. E sim, ele tá falando sozinho. Até que ele bate de frente com o monstro formiga. O monstro era nível 31 e se chamava Tatiro. Era perfeito para ele upar de nível. Inclusive, tinha mais de um monstro. Os bichos começam a tirar sarro do Prota. Ele já sabuga um. Um deles corre depois disso. Mas o Prota seguiu essa formiga, que até tenta se esconder debaixo de uma árvore. Mas o maluco tava com sangue nos olhos. Ele levanta a árvore que a formiga tava se escondendo, e embaixo dela tava um portal pra dungeon. O Prota obviamente entra no portal, né? E fala pra formiga não deixar ninguém entrar, que assim ele não acabaria com ela. A formiga até esconde o portal com terra, mas acho que não vai ajudar muito. Porque, né, tem uma cratera no meio do nada. No interior da dungeon, um grupo tava passando por muita dificuldade para enfrentar as formigas. Chegaram até a perder um deles, e no último segundo, alguém surge e sabuga as 2 formigas ao mesmo tempo. E não foi o Prota, mas sim o Loud, que usou uma técnica que apenas espadachins mágicos conseguem usar. Até que ele revela o real motivo dele estar naquele lugar. Foi porque ele acabou parando ali depois de beber muito, e acabou não encontrando a saída. Agora é oficial, ele tá competindo com o Prota pra ver quem é o mais azarado. Agora que ele se encontrou com outro grupo, ele finalmente pode ir embora. Na verdade ele poderia, se não tivesse sofrendo de diarreia. Eu acho que ele ganhou a luta do mais azarado, quando de repente tem um terremoto. Eles dizem que provavelmente foi causado por um monstro grande. As pessoas que sobraram do grupo ficam lá pra ajudar ele, mas ele não tava mais conseguindo segurar, e manda as pessoas saírem dali imediatamente, enquanto o terremoto continua. As pessoas o veem como um herói, mas na verdade agora ele vai conseguir liberar tudo que ele tem guardado. Mas do nada surgem muitas formigas. Coitado do Loud, o cara não tem 1 minuto de paz, né? E as formigas na verdade não estavam atacando ele, mas sim estavam correndo, e ele não conseguia mais segurar. Do outro lado da dungeon, o rio Rambin estava sabugando todo mundo, e mesmo assim não estava ganhando nada de experiência. Nem mesmo o rei das formigas deu ponto de experiência para ele, mas pelo menos ele encontrou um artefato. O bracelete de fogo. A pessoa que usava o bracelete poderia tirar bolas de fogo, mas só 30 vezes. Ele imediatamente se prepara para lançar o seu mais poderoso Kamehameha, mas não funciona nele.
porque precisava do nível 31 para usar. Depois de pegar o artefato, uma porta se abre para as profundezas da dungeon. Obviamente o Prota entra. Ele sai em uma sala grande com algo no centro. O Ryu Hanbin vai até o item brilhante gritando, na esperança de aparecer um boss, e realmente aparece. Do nada ele é pego pelos tentáculos do Observador, que era nível 45, mas o Loud aparece, porque naquele lugar ele provavelmente iria encontrar o item para curar seu probleminha nos Países Baixos. Mas aí que ele percebe que o Prota também estava lá. Ele não entende nada, né, porque o Prota é nível 5, então não fazia sentido nenhum ele estar ali. Até que ele pensa que isso é uma habilidade do monstro, que faz com que ele se transforme no maior trauma do inimigo. O Prota então cai na ideia dele, dizendo que ele descobriu seu disfarce. A Globo tá perdendo mais um ator, tá vendo? E o Loud vai pra cima, mas a criatura acaba atacando ele. O Ryu Hanbin salva ele. Aí o Loud vai e acerta um golpe, jogando o Ryu Hanbin direto no boss. E o impacto foi tão forte que jogou o monstro no teto, fazendo até o bicho chorar, coitado. Aí o Loud continua atacando o Prota, enquanto joga suas mágoas nele. Só que algo acontece. O monstro pega o Loud e o controla. O Ryu Hanbin ergue sua espada dizendo que espera que o boss dê XP. Aí o bicho vai lá e bota uns negócios estranhos na mão do Loud e joga o Loud na direção do Prota. Mas a real habilidade desse monstro era colocar parasitas em humanos. E foi exatamente isso que ele fez com o Loud. Só que tem um problema. O Ryu Hanbin não era um cara comum e partiu o bicho em questão de segundos. O verdadeiro corpo do monstro acaba saindo. Ele teria que correr antes que o Prota pegue o núcleo da dungeon, para a dungeon não acabar se desfazendo. Só que ele virou profissional em atirar pedras. O Prota conseguiu 100 mil pontos. E comparado aos cachorros, que só davam 200 de experiência, isso era incrível. Até porque só precisava de 2 mil pontos para ir para o nível 6. Mas não esqueça de uma coisa, o guia dele é bugado. No caso dele, precisaria de 54 bilhões de pontos. E ele não vai upar tão cedo. O Prota não conseguiu te fazer a cara de surpresa. A cara dele travou, velho. Uma semana depois, eles retornam à cidade de Ompros. Os guardas notificam eles que a Guilda dos Caçadores chamou de volta todos os aventureiros, porque a dungeon próxima à cidade foi fechada, e ninguém sabe quem foi que fechou a dungeon. A cidade estava totalmente deserta, e todos estavam fazendo uma cara bem séria. O Ryu Hanbin já estava se arrependendo por ter fechado a dungeon. O Buckman fala que primeiro eles vão à guilda descobrir o que exatamente estava acontecendo, e depois vender os materiais que eles conseguiram do monstro na mochila do Prota, e assim comemorar a primeira missão completa dele. O Ryu Hanbin fica alegre e se oferece para ir vender os itens enquanto eles descobrem o que acontece lá na guilda. Só que na loja, o velho não queria comprar nenhum item de monstros, porque senão ele poderia estar envolvido de alguma forma com o que aconteceu lá na dungeon. E aí ele seria interrogado pelos inquisidores, que em outras palavras não usam um método de interrogação muito amigável. O Prota tenta vender mesmo assim, mas o velho não queria conversa. Quando o inquisidor da Igreja das Trevas aparece, dizendo que iria esperar ele atender o Prota primeiro. Falando no diabo, ele apareceu aí. O Prota se pergunta se ele era forte mesmo. Aí ele vai lá e tenta ver o nível do cara. Em um piscar de olhos, o inquisidor se aproxima do Ryu Hanbin. Pergunta se ele realmente acabou de tentar ver o seu nível. Sem contar que o guia tava falando que o nível de poder dele era imensurável. Então já dá pra saber que o cara é forte pra cacete, né? Mas e aí, será que eles vão realmente lutar? E o Prota, ele consegue derrotar esse cara? Bom, isso a gente vai descobrir no próximo vídeo. Então se você quiser uma continuação, deixa seu like e um comentário dizendo o que achou do vídeo. E aí o episódio novo vai sair em um piscar de olhos.